Praias, matas e terra, muita terra. Isso você só vai encontrar no Espírito Santo, uma região nobre no sudeste do Brasil. Trilhas, cachoeiras, índios canibais, mandioca, Wi-Fi gratuito e toda a infraestrutura que você precisa para viver bem. Venha morar no Espírito Santo Family Park Resort Eco Village Estate. Tem um pedacinho de terra esperando por você. No início, o Espírito Santo era povoado pelos índios, até que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, que vieram para cá colonizar e explorar as nossas terras. Quando eles começaram a produzir açúcar no nosso estado, trouxeram os negros escravizados, que trabalharam muito e por muito tempo. Mas os índios, os portugueses e os africanos, embora fossem muitos, ainda eram poucos para povoar toda a terra que a gente tinha. Foi então que começou a vir uma galera diferente para cá. Então, quando o imigrante não português, chega aqui, isso revoluciona a nossa etnia. A imigração no Espírito Santo começou bem devagarzinho, mas foi crescendo ao longo do século XIX. Nós temos, a partir de 1847, a fundação de uma colônia chamada Colônia de Santa Isabel. A colônia de Santa Isabel ela foi fundada próximo à capital, às margens do rio Jucu. E deram o nome, evidentemente, a princesa, a filha mais velha do imperador Pedro II, Isabel. Eram mais ou menos 163 pessoas. Procedente do sul da Alemanha, da região do Hunsrück, tradução Costa do Cachorro. E por que os alemães vieram parar aqui? O objetivo era promover a ocupação daquele território. Mas, principalmente, precisava de imigrantes para substituir a mão de obra escrava. Porque a Inglaterra já estava fazendo uma pressão para que a escravidão acabasse no mundo inteiro. A mão de obra imigrante é uma mão de obra vista como uma alternativa possível, O governo imperial vai preparando uma série de medidas para suprir com mão de obra a lavoura. Porque agora nós já temos um produto novo no Brasil e também no Espírito Santo, que é o café. O café? O café já estava aqui naquela época? Não se sabe exatamente a data, mas por volta de 1825, 30, já temos produção de café. E ele vem como ondas. Quando você joga uma pedra na água, fazendo aquelas ondas, E aí traz consigo paulistas, cariocas, mineiro também. Essa produção cafeira tem uma expansão tão rápida que já em 1853 é uma data precisa. Ela suplanta a produção de açúcar. Então o Brasil está num beco sem saída. Precisava de aumentar a mão de obra, porque o café crescia a olhos vistos e não havia mão de obra para isso. Então os imigrantes vieram para trabalhar nas lavouras de café? Eles recebiam passagem para chegar até aqui, recebiam instrumentos agrícolas e terra. Para quê? Para a exploração do café. Eles vieram produzir café em pequenas propriedades, com mão de obra familiar, e, ao mesmo tempo que eles ocupavam essas áreas, eles promoviam o desenvolvimento econômico. Mas eu ainda não entendi por que é que eles resolveram sair da sua terra para vir produzir café no Brasil. Porque a Europa estava exportando gente devido às guerras, pestes, guerra de unificação, os campos sendo abandonados, No século XIX, a gente está falando de um processo de industrialização. Então havia uma pressão para a fuga do campo e essas pessoas eram camponesas. Juntou a fome com a vontade de comer. Lá os agricultores estavam sem terra e aqui nós estávamos precisando de mão de obra, de braço para trabalhar na agricultura e tinham terra à vontade. Então o governo fazia propaganda lá e atraía esses agricultores, prometendo-lhes terra e, claro, riqueza. Prometiam riqueza? Aqui? A promessa era: eles iam receber lotes de terras medidos, demarcados, iam ter áreas prontas para a lavoura e iam ter a sua moradia. Ou seja, eles viriam aqui com a vida pronta para começar uma nova vida. Essa propaganda era feita até na língua deles mesmo. Lá, aquele agricultor não tinha a terra dele, ele trabalhava como servo para um senhor. O problema é que quando eles chegavam, os lotes eles estavam rudemente demarcados, Então, quer dizer, a ideia vendida era uma coisa completamente diferente da que eles encontraram. E no meio desse povo que veio pra cá sem saber exatamente o que encontrariam, estavam os parentes do meu bisavô Wolfgang, cuja história eu vou contar no próximo bloco.
O meu bisavô Wolfgang Höh, também conhecido como vovô galego, é filho de um alemão que veio morar na colônia de Santa Isabel. Na verdade, a gente fala hoje que ele era alemão, mas naquela época ele dizia que era prussiano. Interessante que em 1847, quando começou essa colônia, a Alemanha nem existia como país ainda. Até então, havia um conjunto muito rarefeito de estados germânicos. Que existia a Prússia, que era o estado maior, e um monte de estadinho em volta. A imigração germânica começou com a colônia de Santa Isabel. Ali eles ficaram alguns anos, aí houve uma desavença religiosa entre católicos e luteranos. Por quê? Os protestantes, eles não eram bem vistos. A religião oficial naquela época era católica e havia uma separação. Aí, com essa desavença, eles subiram mais as montanhas. Aí os católicos ficaram na Vila de Santa Isabel, os luteranos caminharam um pouquinho mais. Fundaram o Campinho, né? Ali eles se instalaram, construíram a igreja luterana e dali que começou a cidade que hoje se chama Domingos Martins. Mas Santa Isabel foi só a primeira das colônias de imigrantes alemães. O segundo núcleo de povoamento germânico do Espírito Santo é a colônia Santa Leopoldina. Ora, Santa Leopoldina era o nome da mãe do Dom Pedro II e de uma filha dele que até morreu nova. Na época era Cachoeira de Santa Leopoldina, hoje ficou só Santa Leopoldina. Surge inicialmente com a vinda de 99 suíços, 24 hanoverianos, 6 luxemburguenses, 3 prussianos e 8 holsteinianos. Santa Leopoldina não foi criada ali, alguém disse, não, vamos fazer uma cidade aqui. Ela surgiu naturalmente, porque até aquele ponto, onde é hoje o centro da cidade de Santa Leopoldina, era possível navegar. Mas quando os imigrantes germânicos chegavam aqui, não encontravam tudo pronto conforme prometido. Eles vinham, eram instalados, recebiam um lote, a medição era feita com instrumentos rudimentares. Ou seja, não havia uma precisão de onde começava o lote e onde terminava o lote de uma determinada família. E eles estranharam muito, sofreram um duro impacto quando chegaram aqui nos trópicos. Primeiro porque a temperatura não era a mesma a qual eles estavam afeiçoados. Se adaptar à alimentação, se adaptar a uma nova forma de construir, se adaptar a uma nova forma do manejo do solo, ou seja, de uma nova cultura, de novo produto, ou seja, tudo muito novo, né? E essa questão de serem protestantes dificultava a vida deles como um todo. Religião oficial católica. Você é protestante, você é diferente. E houve um tempo em que a barra pesou ainda mais. Por coincidência, tanto a Itália quanto a Alemanha foram inimigas do Brasil na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram reprimidos, proibidos de falar a língua. As escolas foram fechadas entre 30 e 45, no período Vargas. Mas apesar de todas as dificuldades, meu pai me contou que o vovô galego ensinou a ele muito da cultura germânica. Para mim, o grande traço definidor do elemento germânico é esse trabalhador do campo, né? Nessas regiões de antigas colônias, tem uma tradição de trabalho. A mulher ela não ficava só dentro de casa, ela tinha a função de ajudar o marido também no trabalho da roça, né? É um traço realmente cultural mesmo, essa cultura do trabalho. E desse trabalho surgiam umas guloseimas que a gente come lá em casa até hoje. Waffle, strudel. Carne de porco. Eles faziam com banana mica. Eles mantêm até hoje isso, né? E tem uma bebida original que virou a nossa bebida nacional. Massa! Foi muito legal aprender sobre os costumes do meu bisavô galego, que, aliás, se casou com a Bisa Berta, uma pomerana animadíssima. Mas essa história eu conto no próximo Raízes. Até lá!